Olá pessoal, este é um vídeo muito especial, porque hoje eu trago para vocês as reflexões espirituais acerca da Revolução Francesa. Eu sei que você já vem acompanhando o nosso estudo da história, filosofia e espiritualidade. E aqui neste vídeo não vai ser diferente, principalmente porque esse é um vídeo de reflexão. Por isso eu chamo de A Moral da História. Quando eu chamar o vídeo assim é porque é um vídeo de reflexão. Nós não vamos ficar caminhando apenas no fato histórico, apesar de sabermos que o fato histórico é muito importante para a compreensão da história. Sem o fato histórico não dá para a gente entender e analisar. Mas nós já trabalhamos o fato histórico, nós já trabalhamos o iluminismo, nós já trabalhamos a Revolução Francesa até a queda da Bastilha, que é um marco de ruptura entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E nós já trabalhamos o Grande Medo e o Terror, uma fase muito difícil da Revolução, que traz muito sofrimento para a França. E nós já trabalhamos Napoleão Bonaparte. Só que eu vou finalizar a história de Napoleão com vocês, trazendo aqui o que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz sobre o Napoleão e sobre a Revolução. E também, muito importante, o livro que fala sobre o Brasil, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que também tem um capítulo enorme sobre a Revolução Francesa. Vejam como a Revolução Francesa é importante para nós, inclusive para nós brasileiros, porque vai calçar muito do pensamento que nós vamos caminhar agora, a partir de agora. Então veja só, quando eu falei de Napoleão para vocês, eu contei a história toda, você vai lá ver o vídeo do Napoleão, que você vai ver que nós comentamos como foi que Napoleão expandiu seu império, se tornou imperador, né? Ele venceu muitas batalhas, mas levou muito sofrimento, muita dor para os povos do seu entorno. Napoleão ele veio na intenção de proteger a França, que estava sendo muito atacada, inclusive de proteger a França da ditadura dos jacobinos, porque Napoleão ele reina logo após a saída dos jacobinos. Ele retoma a revolução nos moldes da burguesia, porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A burguesia já está preparada para um novo momento de sua história. E é por isso que nesse momento a revolução ela vai valorizar a caminhada, a trajetória daqueles comerciantes que surgiram lá na Idade Média e se desenvolveram, e que na verdade já estão se desenvolvendo para a indústria, uma vez que a Revolução Industrial é anterior à Revolução Francesa, não é? Não só a Revolução Industrial, mas a independência dos Estados Unidos também é anterior à Revolução Francesa, e a Inconfidência Mineira, que acontece aqui no Brasil, com Tiradentes, é na mesma época da Revolução Francesa, inclusive no mesmo ano. No mesmo ano da queda da Bastilha, acontece também aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, não é? Tem vídeo sobre todos esses assuntos. Muito interessante o de Tiradentes, porque nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, fala de Tiradentes e fala como ele foi recebido na espiritualidade. Você que é espírita, que sabe que nós aqui percebemos, já recebemos a orientação, já temos essa revelação que nos mostra que depois que nós morremos, que nós chamamos de desencarnamos, existe uma vida para além da matéria. E estes livros vão mostrar como a história se desenrola nos bastidores da espiritualidade, naqueles locais onde a historiografia oficial não alcança. E é por isso que é importante caminhar com esses livros aqui, porque são de psicografia do Chico. E nós sabemos que a psicografia do Chico Xavier é um trabalho de grande relevância
Para nós espíritas, é um trabalho sério, é um trabalho conciso, disciplinado, verdadeiro, que trata realmente da revelação. E é por isso que nós seguimos esses livros que nos norteiam em História Geral e História do Brasil. Vamos ver então o que Emmanuel fala sobre Napoleão, que ainda não foi dito nos vídeos anteriores. Veja só. Ele fala o seguinte, olha, que Napoleão, aqui na página 180, ele introduz assim, aspas para Emmanuel. Assim como atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder. Então, olha só como ele fala. Eu já falei isso no outro vídeo, mas estou introduzindo aqui para você relembrar, tá? Que Napoleão foi chamado às culminâncias do poder. Mas embaixo, Emmanuel mostra pra gente que Napoleão não conseguiu cumprir sua tarefa como deveria. E traz outro texto aqui no parágrafo abaixo. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Olha como ele faz a comparação. Ele faz uma comparação com Maomé, que Maomé também era um missionário. Se você quiser assistir o vídeo que eu fiz sobre Maomé, o que se chama O Equívoco de Maomé, está um vídeo muito interessante, que traz também essa questão dele ser um missionário, de não ter cumprido a sua tarefa. Muito bom esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha. Então aqui, ó. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Então ele está dizendo o seguinte, como Maomé, que era para cumprir o Evangelho de Jesus, não cumpriu, Napoleão se afastou das ideias da França. Que ideias são essas? Ideias iluministas. Que lá no vídeo do iluminismo a gente diz que os iluministas eram missionários, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, os enciclopedistas, que beberam na fonte de Descartes, de René Descartes, que também é um grande filósofo, pensador, matemático, que nós já comentamos aqui, tem um vídeo ótimo sobre René Descartes, com profundas revelações. O Napoleão se afastou das ideias do iluminismo e não cumpriu a sua tarefa como deveria. É isso que Emmanuel está dizendo aqui, ó. Olha o que ele diz mais, ele vai dizer mais. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Ele já levantou outro aspecto aqui, porque Emmanuel ele fala pouco, mas diz muito. Ele levanta o aspecto que existem forças do bem que auxiliam a humanidade, mas que existem forças do mal que também querem prejudicar a trajetória da humanidade. Vamos ver o que mais a gente pode analisar, não é, gente? Então, isso quer dizer o seguinte, que o Napoleão, ele tende um pouco para o mal. Porque se deixou levar para o mal? Porque tinha vaidades, porque tinha orgulho, porque tinha desejo de poder, porque se perdeu nas questões políticas e aí enveredou por um caminho e deixou de observar a questão espiritual, a sua missão de ajudar a França. Nós vimos em Joana d'Arc como Joana d'Arc, que trouxe ali, não é, o flagelo da Guerra dos 100 Anos, no vídeo sobre Joana d'Arc, tem aí também. Joana d'Arc cumpriu com a sua tarefa, ela foi vencedora na sua tarefa. Leon Denis tem livros maravilhosos sobre essa questão da França. E um deles é o livro de Joana d'Arc, sobre a vida dela. Ele fala sobre essa missão. O Napoleão, também francês, poderia ter sido mais observador e caminhado com mais segurança para ajudar a França na sua trajetória. Só que a França vai sofrer muito durante a Revolução,
porque deixa que enverede-se pelas trevas. Nós vimos também no outro vídeo, o grande medo e terror, Robespierre, Marat, aqueles que fizeram a ditadura jacobina, não é? Se deixam enveredar também pelo mal. Então, Napoleão aqui é uma pessoa que se perde. Na sequência, nós sabemos que o Napoleão Bonaparte, depois de ter perdido a guerra em Waterloo, que foi a batalha que ele perdeu, ele foi exilado na ilha de Santa Helena. E quando ele chega na ilha de Santa Helena, ele passa a escrever suas memórias e fica ali num momento de grande reflexão e sofrimento existencial, porque nesse momento ele cai em si e começa a refletir sobre a vida dele toda, que no final ele terminando sua vida material ali na ilha de Santa Helena. E Emmanuel traz um texto aqui, um trechinho sobre essa questão dele ter sido exilado na ilha e que, na verdade, ficar ali foi um bônus para a sua existência moral. Vamos ver o que Emmanuel traz. Já na página 181. Olha aqui que ele fala. Sua fronte de soldado, que pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas e verdade, é que ele foi um missionário do alto. Tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó, volta a destacar que ele foi laureado como soldado, não é? Como tradições gloriosas de general, vencedor de guerras, mas que na verdade ele era um missionário do alto, viu? Embora traído em suas próprias forças, mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras, né? Então quer dizer que depois que ele desencarna, ele tem a amplitude de suas obras. Seu coração sentiu melhor a amplitude de suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena. Então, quer dizer, cruelmente, ele considerava cruel quando ele estava encarnado, considerou que a Inglaterra foi pouco piedosa, fazendo com que ele ficasse em Santa Helena, não é? Mas depois que ele desencarnou, ele considerou providencial ter ficado em Santa Helena. E continua Emmanuel. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então quer dizer que ele começou a refletir sobre a vida espiritual. E nesse momento ele vai fazer um resgate espiritual aqui. Termina Emmanuel com esse trecho aqui acerca de Napoleão Bonaparte. Porém, nós vamos ver Napoleão Bonaparte em outros momentos no Espiritismo. Nós vamos ver no Livro dos Médiuns um texto aqui do Napoleão Bonaparte, que é considerado um texto apócrifo. O que é um texto apócrifo? É um texto que pode ser verdade ou pode ser falso, mas que aqui no final do Livro dos Médiuns tem vários textos de vários espíritos. E Kardec, ele separa essas comunicações aqui que Kardec recebeu, mas que ele não tem certeza se é realmente das pessoas que disseram que era. E um desses textos está aqui, o de Napoleão Bonaparte, não é? No capítulo 31, no trecho 31, em Dissertações Espíritas, lá no capítulo 31, exatamente. Eu vou pegar só um trechinho aqui, porque ele é grande, depois você pode ler lá no Livro dos Médiuns, aqui, ó, nessa página que tem aqui Napoleão. Tem aqui, ó, Napoleão, tá vendo? Você pode ampliar e olhar. Que ele assina como Napoleão. Aí tem um trechinho que fala aqui, ó. Lá já é espiritualidade, não é um texto psicografado. Caminhai, filhos, não tendes necessidades da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não tendes necessidade senão da fé. A crença, a fraternidade, a união, eis as vossas armas.
com estas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo. Reunidos, malgrado suas forças vivas, sua armada sem canhões e sem metralhadoras. É um trecho da mensagem dele, que ele fala aqui, ó, que não é preciso crescer nem se desenvolver usando metralhadoras ou baionetas. Ele quer dizer que a fé, a perseverança, a fraternidade, a união é que levam os homens ao crescimento, ao desenvolvimento. E ele faz aqui uma referência a gente ter fé e caminhar, não é? Nessa verdade. E conclui aqui no finzinho. Vós que combateis pela liberdade dos povos e a regeneração da grande família humana, e de filhos, coragem e perseverança. Deus nos ajudará. Boa noite e até logo. Então ele faz aqui, ó, essa referência. Mas é considerado um texto apócrifo por Kardec, que não é garantido que seja de Napoleão. Ele mostra vários textos e um desses está nesse trecho aqui, apócrifo. Será que é mesmo de Napoleão? Será que Napoleão se redimiu e passa a ajudar espiritualmente nessa trabalho espiritual que nós fazemos hoje? Não é? Eu acredito que sim. Eu acredito que, como ele era um missionário, ele se enganou, mas com o desencarne ele caiu em si e voltou a auxiliar a trajetória da humanidade, assim como Joana d'Arc também, não é? Também tem um trecho aqui de Joana d'Arc que eu já li em outro momento que nós estudamos a Joana d'Arc. E tem também aqui o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro forte, que dá uma direção muito pesada em relação a isso. E não é para os fracos, não. É um livro que fala sobre Napoleão Bonaparte aqui, e não fala devagarzinho, não. Fala com muita força. Vamos ver o que eles trazem. Olha só. Vamos ver aqui. Na página 96, que ele vai falar assim, ó. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. Então aqui Humberto de Campos já chama ele, ó, de ditador inteligente e implacável, não é? Ele já fala aqui de forma mais aguerrida em relação a Napoleão. E ele continua aqui na página 97, ó. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento de todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre. E as trombetas da guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Tá vendo? Olha o que ele continua aqui, ó. O banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível do destino do mundo. Ele coloca aqui ele como ditador, ele coloca aqui como sanguinário, e ele coloca o seguinte, que existe aqui interferência das sombras, como Emmanuel coloca lá também, não é? E aqui que ele coloca uma forma mais dura e mais aguerrida. Só que tem um detalhe aqui que ele diz o seguinte: parece que as forças das trevas estão comandando o planeta. Mas embaixo ele coloca que não é bem assim. O que comanda o mundo é o bem, o que comanda o mundo é a luz, e Jesus é que está no comando. E dá às vezes a impressão que a guerra e a violência vão vencer, mas que não é bem isso não, e que a gente passa por essas violências, porque nós ainda vivemos em um mundo de expiação e provas atrasado, e que essas violências são frutos da nossa própria construção. Porque se formos pensar na história, nós vamos perceber o seguinte: será que a Europa não cavou para si essa violência toda que passou posteriormente à Revolução? Como foi que a Europa se comportou depois da Idade Média
a Inquisição, as guerras fratricidas que foram travadas lá no território, não é? Nós falamos da Guerra dos 100 Anos, travada por Joana d'Arc. Nós falamos em várias e várias guerras, na Inglaterra, inclusive, em busca da manutenção do trono e do poder. Então, nós falamos também do que a França construiu com os reis, os usurários, perdulários, que massacraram a população. Então, quando a gente vê esse sofrimento todo, sempre que você vê esse sofrimento todo, isso são causas criadas pelas nações e que vão entrar em espaço de expiações, que nós já sabemos que a Europa realmente deixa muito a desejar nesse sentido de merecimento. E aqui ele vai colocar assim, ó. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Trazem um atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar, encapelado das dores expiatórias. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando que todas as dores de guerras, todas as dores de sofrimento do planeta são frutos de expiações criadas por nós mesmos. É como nós vemos a evolução e a revolução. O mundo está evoluindo lentamente. Em determinado momento, nas revoluções, surgem momentos de grande sofrimento para que um novo momento surja. Eu já falei isso para vocês lá naquele outro vídeo também, né? De evolução e revolução. Porque a palavra revolução, retomando de novo com vocês, tem origem em uma ruptura, tem origem no sentido de circular, daquele ciclo que se fecha e que se chama revolução. A palavra revolução vem lá do período de Copérnico, vem lá, essa palavra ela surge lá no Renascimento científico, no sentido de cíclicos, de ciclos, de fechar ciclos. Então a revolução é um fechamento de um ciclo evolutivo. A partir de um longo período de evolução, vem a revolução e fecha o ciclo. Só que muitas vezes vem com violência, porque nós ainda estamos num planeta atrasado, onde o mal predomina. Nós ainda acreditamos na força da violência. Enquanto a humanidade não se depurar, enquanto a humanidade não tiver sua maturidade espiritual garantida, pelo conhecimento das leis de Deus e pelo cumprimento do Evangelho de Jesus no planeta, nós estaremos com o mal sendo uma prioridade no planeta. Então o mal ainda prevalece. Enquanto o mal prevalecer no planeta, nós teremos esses tiranos que de tempos em tempos se arvoram a dizer que vão salvar a humanidade e que causam grande sofrimento e dor. Muitas vezes chamam-se de revolução, momentos em que ditadores se colocam diante da história, se dizendo salvadores da pátria, defensores dos pobres, dos oprimidos, quando na verdade tem apenas um projeto criminoso de poder que está instalando na humanidade. Infelizmente, nós temos que passar por isso porque temos nossas expiações e porque temos também o nosso livre-arbítrio, não é? Porque se não fosse assim, a gente iria resolver muito mais rápido essas questões. A espiritualidade vinha e acabava com a festa, com a bagunça. Mas a espiritualidade não pode agir assim, porque nós temos nosso livre-arbítrio de ação e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O próprio Cristo nos respeita, o próprio Cristo sempre respeitou o livre-arbítrio das pessoas. O Cristo chegava para um cego e, sendo cego, ele perguntava: o que queres que eu faça? Por que ele perguntava isso para o cego? Não é claro que o cego quer ser curado da visão? Nem sempre, porque tem cego que não quer ver. Então Jesus nunca violentou consciências. Jesus toca o coração de cada um de nós no momento certo. É por isso que, na perspectiva da reencarnação, nós entendemos que o tempo de Deus é muito maior do que a gente percebe. Porque se você não tiver a perspectiva da reencarnação, você vai achar que a sua vida evolutiva é apenas do berço ao túmulo, que seria um grande desafio para qualquer um de nós se tornar perfeitos e evoluir em uma só reencarnação.
Só que nós sabemos que nós temos outra vida espiritual e que no momento seguinte nós voltamos para resgate e expiação nesse planeta. E aqui nós estamos nesse processo de aprendizado pela dor. A dor é o instrumento evolutivo que Deus nos concede. Muitas vezes nós perguntamos, por que sofremos? Nós sofremos porque Deus quer ver a redenção. A redenção espiritual. Muitas vezes a gente estuda história para ver evolução material. Mas você está olhando para onde? Está olhando para onde? A nossa evolução é espiritual. A nossa evolução material é apenas um instrumento evolutivo. Nada daqui será garantido como quando desencarnarmos. Nós vamos ter que devolver para a natureza tudo que recebemos, inclusive o corpo físico. Não é assim? Então aqui no final, aqui eles colocam o seguinte, olha, nesse livro. Não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Então, somente é reconhecido pelos espíritos o que nós faremos em relação à evolução pessoal, à evolução espiritual. O que nós desenvolvemos e evoluímos aqui na matéria é apenas um instrumento. Ele aqui está afirmando essa verdade para todos nós. Então, a Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, não é? É uma revolução onde a burguesia se coloca no poder. Nós não podemos dizer ainda que é uma evolução espiritual nos modos que gostaríamos. É apenas um patamar de evolução, como se nós estivéssemos subindo mais um degrau, deixando para trás os privilégios da nobreza e do clero, deixando para trás uma igreja ainda dogmática, uma igreja que prega o medo, não é? E a dominação, o poder, para avançarmos na direção de uma fé mais raciocinada, de uma fé mais compreendida através da razão. E esse é o legado da Revolução Francesa, que vai nos levar para um patamar racional, onde a ciência vai se desenvolver mais, não é? Nós vemos hoje a tecnologia que nós atravessamos desde esses primórdios até a atualidade e estamos ainda caminhando e se desenvolvendo a cada dia mais rápido, por causa do empreendedorismo que a burguesia traz, também o desenvolvimento científico, mas que ainda nos deixa muito a desejar no sentido de encontrarmos uma verdadeira felicidade, no sentido de conquistarmos a liberdade, conquistarmos a fraternidade e a igualdade. Isso nós temos que encaminhar. Lembrando sempre que esses parâmetros, mesmo ainda não sendo conseguidos pela humanidade, estão em total consonância com os ensinamentos de Jesus sobre a humanidade. E que esses ensinamentos são verdadeiramente as leis de Deus em ação no mundo. Mesmo nesse sofrimento, nessa dor, vamos atravessar esses períodos de desafios e em breve estaremos no mundo de regeneração, onde poderemos refletir mais profundamente sobre essa verdade, né, da fraternidade, da igualdade no mundo mais sutil do que esse em que vivemos. Aqui ele vai colocando aqui nesse sentido, né? Ele faz uma reflexão, deixa eu ver aqui. Aqui ele faz uma reflexão profunda sobre esse ataque das trevas que ainda existem no planeta. Aqui ele fala na página 98. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas. Levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Então o que ele está falando aqui? Os espíritos se aliam às fraquezas das criaturas humanas. Isso quer dizer que nós, ainda vaidosos, ainda na ilusão materialista, deixamos-nos levar por esses espíritos. Então, quando a gente não tem essa sintonia com esses espíritos,
eles não nos levam, mas ainda nos deixamos levar, não é? Levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Tá vendo aí que ele coloca? Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre. Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus. E as correntes de luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expressão limitada das trevas. Então, olha que maravilha essa reflexão que ele nos traz e nos diz o seguinte, que mesmo com as trevas trabalhando, o triunfo é do Cristo. Isso não vai mudar, que anula completamente a força do amor de Jesus, do Cristo, anula completamente os resultados decorrentes da expansão limitada das trevas. Então, quem comanda o planeta, quem comanda a evolução do planeta é Jesus. E nós estamos aqui sobre a governança de Jesus e sobre a governança dos espíritos de luz. E ainda que estejamos ainda absortos nessa tendência materialista ainda muito primitiva, que é a que nós vivemos aqui no nosso planeta, não é? Nós estamos a caminho da luz e com segurança, porque Jesus está no comando, principalmente aqui no nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos caminhar com Cristo, vamos caminhar buscando nos melhorar, porque só assim poderemos ter verdadeiramente a nossa sociedade de liberdade, igualdade e fraternidade. Sua família seja abençoada, Jesus entre no seu lar. Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal e também deixa o seu like para que todos nós possamos caminhar juntos. Muito obrigada!